Gente, ontem você deve lembrar que eu mostrei aqui no nosso telão, reclamações de mães sobre lotação no IMABA, em Vila Velha. Esse vídeo, essas fotos chegaram ontem aqui pelo nosso WhatsApp. Essas mães denunciaram também outros problemas, como leitos improvisados, por exemplo. Ontem mesmo, a Secretaria de Saúde disse que houve aumento no número de atendimentos por conta de doenças respiratórias. O número de casos está grande nessa época do ano. Hoje cedo, a gente voltou ao IMABA para conferir como anda a situação por lá. Quem esteve lá foi o Johnny Silva, que conversa agora com a gente ao vivo. Oi, Johnny, boa tarde para você. O que você viu no IMABA hoje, hein? Olá, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui na urgência e emergência, a gente viu um movimento menor do que foi constatado ontem pela nossa equipe de reportagem. Na recepção tinha menos pessoas e eu conversei com muitos pais e mães que estão acompanhando os filhos internados aqui. Eles disseram que estão recebendo o atendimento adequado e que hoje não viram nada de anormal acontecendo aqui no IMABA. O diretor do hospital informou que nos meses de janeiro e fevereiro foram realizadas em média 4.000 atendimentos aqui foram realizados, né? Em média 4.000 atendimentos, mas esse número já subiu para 6.000 no mês de março por causa das doenças respiratórias. A gente preparou uma reportagem que traz mais detalhes e também resgata o que nós constatamos aqui ontem e você vê agora. A Lívia percebeu que o filho de 2 meses não estava bem na hora da amamentação. Eu coloquei ele no peito, como ele mama mamadeira, eu vi que a mamadeira ele já não estava aceitando. Aí eu coloquei ele no peito, eu vi que ele ficou muito cansado e colocava o peito na boca e tirava, colocava e tirava. Aí eu já vi que já não estava normal. Ela procurou o médico e não teve jeito. O filho da Lívia precisou ser internado. Aqui dentro você viu outras mães com crianças que estão com doença parecida, também respiratória. Como é que está essa situação dentro ali do hospital? Sim, tá um surto de bronquiolite. A maioria das pessoas que estão internadas no quarto comigo é bronquiolite. Portanto, nessa madrugada chegou uma criança com parada cardíaca de 1 mês, por causa da bronquiolite. Ontem na TV Gazeta nós mostramos a lotação do Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA. Algumas crianças estavam recebendo atendimento de forma precária em corredores. Essa mãe, que preferiu não mostrar o rosto, disse que aguardou da noite de segunda-feira até a manhã de terça para que o filho fosse atendido. O corredor está hiperlotado, mais de 20 crianças no meio de adulto, criança com problema respiratório, meningite, infecção, tudo junto. Eles não dão uma notícia, não falam, só falam que os leitos estão lotados. Essa outra mãe reclamou que os atendimentos estavam sendo feitos de forma improvisada. Tá faltando cadeira, tá faltando bercinho para os bebês. Tinha um bebê prematuro que ele estava no bebê conforto, entendeu? Tomando oxigênio. Então assim, aí perguntaram se tinha, falando que não, que só se alguém tivesse alta. A direção mandou um vídeo justificando que nos últimos dias houve um aumento na demanda do hospital. Desde a última sexta-feira nós percebemos um aumento crescente de pacientes na porta do IMABA. Todos são classificados, atendidos por médicos e, se necessário, são levados a uma observação respiratória dentro do próprio pronto-socorro. Quando não é respiratória, a gente encaminha então para um corredor amplo, que é uma observação não respiratória. Assim, todos são acolhidos, atendidos e nenhuma criança ficou sem atendimento. Nesta quarta-feira, o atendimento no pronto-socorro do IMABA era tranquilo, sem filas e já parecia normalizado. A gente voltou aqui agora para conversar com o secretário de Saúde do Espírito Santo, Tiago Hoffmann, que vai explicar melhor para a gente o que aconteceu por aqui. A gente já andou lá no hospital, né, secretário? E eu percebi que tinham ainda aquelas poltronas, mais de 10 ocupadas, alguns pacientes desde o dia 7 de abril. Isso não seria uma internação? Por que eles não estão numa enfermaria? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Na verdade, aquele é um espaço de observação do IMABA, onde as crianças que ali estão, com seus acompanhantes, elas estão ali aguardando um diagnóstico para saber se elas vão ser internadas ou não. A maioria dessas crianças, a extensa maioria dessas crianças, acaba não internando. São crianças que vêm para cá com algum problema respiratório nessa época do ano. Aqui elas são observadas, são medicadas e normalmente logo após essa medicação, que pode durar aí até 24 horas, elas são encaminhadas de volta para suas casas. Então isso faz com que nessa época do ano especificamente, nós tenhamos um volume maior. Mas obviamente a Secretaria está muito atenta ao trabalho do IMABA
que é um hospital importante para nós no atendimento infantil. A equipe da secretaria está aqui desde ontem no IMAB, está aqui hoje novamente para observar esses casos e para que, se for o caso, a gente possa fazer algum tipo de intervenção, ajudando a diretoria do hospital a transferir pacientes ou a internar esses pacientes, caso seja um perfil aqui do nosso Hospital IMABA. Ontem a gente também viu muita reclamação de mães aqui dizendo que chegaram na noite do dia anterior, só conseguiram atendimento no início da manhã. Tá faltando médico, a demanda que estava grande. O que aconteceu aqui para a gente ver essa espera tão longa? Olha, de forma nenhuma, não está faltando médicos, os médicos estão aqui atendendo. De fato, nesta época do ano, nós temos aqui uma demanda maior por conta dos problemas respiratórios. Então isso acontece toda vez nessa época do ano. E lembrando que a grande maioria dos pacientes que acabam chegando aqui, lembrar que esse hospital é porta aberta. Então qualquer pessoa de qualquer lugar do Espírito Santo que chegue aqui com uma criança vai dar entrada e vai ser atendido. Só que boa parte desses atendimentos, Johnny, são atendimentos da chamada pulseira verde, ou seja, são atendimentos de baixa complexidade, que nós gostaríamos muito que esses atendimentos acontecessem nas unidades de saúde também dos municípios, porque eles acabam sobrecarregando o IMABA, que é um hospital de alta complexidade, que está aqui para tratar crianças, por exemplo, com algum problema cardiológico, então que vêm para cá para serem tratadas por especialistas de alta complexidade. E nós temos, nessa época do ano, a maioria dessas crianças aqui apenas tomando uma medicação, um soro ou um antibiótico, algo que poderia ser feito numa unidade de saúde. Está faltando leito no Espírito Santo hoje, em outros hospitais? O senhor me disse que a demanda aumentou, mas tem leito para todo mundo? Aquelas crianças que estão naquelas cadeiras ainda, naquelas poltronas, estão ali porque é um procedimento ou porque não tem lugar para colocá-las? Não, nós temos leito sim, aquelas crianças estão em observação, mas é importante falar também que nós estamos com a obra de ampliação do IMABA aqui. O IMABA vai duplicar de tamanho, então o governador Renato Casagrande determinou que fosse ampliado o IMABA para nós atendermos melhor as crianças aqui. Estamos com a ampliação também do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e aqui no IMABA, o IMABA vai se tornar o maior hospital da América Latina infantil. Obrigado pelas informações, secretário, reforçando aí como é o atendimento aqui, que a secretaria está acompanhando. E Rafa, falando também sobre as doenças respiratórias, importante os pais levarem os filhos para tomarem a vacina, principalmente aqueles que estão bem novinhos. Tem muita criança que a gente viu aqui hoje com problema respiratório e alguns em estado até grave, viu? Eu volto com você no estúdio. Pois é um pedido que a gente sempre reforça aqui, né, Johnny? O pai, a mãe, quem é responsável por uma criança tem que fazer a vacinação. Leva a carteirinha do seu filho para atualizar a carteira do seu filho. Vacina contra a influenza, porque pode ficar grave sim para a criança. E superlota os hospitais também. Obrigada mais uma vez, tá?